Olá pessoal, bom dia, seja bem-vindo a mais uma aula sobre revisão de threads. Tá? O assunto de threads ele foi dividido em duas partes, certo? E essas duas partes a gente dividiu elas em 3 aulas para uma aula não ficar com mais do que 15 ou 20 minutos e acabar ficando muito cansativo, tá? Então, essa é a parte 3 dessa divisão que a gente fez nas aulas de threads. E seria a parte 2, que é um assunto um pouco mais separado daquela que a gente vem vendo nas duas partes anteriores, tá? Então, a gente vai continuar com a aula de threads. Né? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a implementação das threads. Né? Há 2 modos principais de você implementar um pacote de threads no sistema operacional. Deixa eu abrir aqui o marcadorzinho. Né? Então, você pode ter threads de espaço de usuário e de espaço de núcleo. Lembra que a gente falou desses 2 conceitos aqui anteriormente? Eu falei que a gente ia detalhar mais na frente. Pois é, a hora chegou, né? Então, a implementação de threads no espaço do usuário, né, ela garante que essa inserção é todo o pacote de threads dentro do espaço do usuário. Né? O que é esse espaço do usuário? É o que executa um pouco acima do sistema operacional, né? Não executa na parte interna do sistema operacional. Então, o núcleo ele não é informado sobre esses pacotes, e o que compete ao núcleo é o gerenciamento comum dos processos monothreads. Então, o que seria esse espaço do usuário? Então, você, como programador, o seu programa você pode criar threads, como a gente viu, né? Então, no seu programa, ele vai ser um processo e você vai criar, digamos, 10 threads como codificador do seu programa. Essas 10 threads que você criou, elas fazem parte do espaço do usuário. E esse processo criado, ele vai ser gerenciado pelo sistema operacional. E ele pode encarar esse processo como sendo uma única thread, quando ele for fazer o gerenciamento, tá? A gente vai detalhar um pouquinho mais na frente, tá? Fiquem tranquilos. Então, qual é a vantagem de você fazer implementação de threads no espaço de usuário? Né? Então, um pacote de thread de usuários ele pode ser implementado em um sistema operacional que não suporta thread. Né? Como eu falei, mesmo que o sistema operacional não suporte threads a mais baixo nível, se você, como programador, utiliza essas threads, você vai poder, né, criar fluxos de execução no seu programa, embora eles sejam linearizados quando serem executados lá pelo sistema operacional que vai redirecionar para a CPU. Então, com essa abordagem, né, os threads eles são implementados por uma biblioteca dentro do programa do usuário. Certo? Aquele exemplozinho que a gente viu em Java, tá? Ali a gente estava implementando threads de espaço do usuário. Então, aqui é aquela diferenciaçãozinha, ó. O que fica acima que é considerado espaço do usuário, o que fica abaixo é considerado espaço do núcleo. Essa parte aqui, ela é gerida pelo SO, enquanto essa parte aqui de cima, ela é gerida em parte pelo SO, né? Mas a grande parte ela é gerida pelo seu programa, né? Pelo programa lá que você faz, tá? Então, aqui a gente tem 2 processos a nível do usuário, a gente tem 3 com mais 4 threads que são implementadas no espaço do usuário. Né? Porém, no espaço do núcleo, o sistema operacional ele só tem ciência de 2 processos. Certo? Ele não sabe quantas threads tem dentro de cada processo, ele sabe que tem 2 processos e ele vai executar esses processos como se fossem uma única thread cada um. Tá? Embora você possa conseguir os benefícios dos fluxos de execução, da independência dos fluxos de execução aqui com as threads de usuário. Então, o que podem ser os problemas que podem ser, né, alcançados com o uso de pacotes de threads de usuário? Né? Então, o controle de execução das threads ele é feito pelo programa. Né? Então, se ele não realizar o chaveamento de forma devida, algumas threads podem nunca executar. Né? Então, lembre que isso aqui vai ser feito pelo programador. Se ele fizer alguma coisa errada, né, as threads que ele criou podem nunca serem executadas. Isso não vai ser um erro do sistema operacional, vai ser um erro de programação de threads do espaço do usuário. Então, o SO não tem como corrigir isso, certo? Então, o thread ele deve ceder voluntariamente a vez para outro, né? Isso pode gerar problemas de gerenciamento e de sincronismo se feito de forma indevida. Né? O que é problema de sincronismo? Uma thread pode ficar aguardando indefinidamente por outra, se você não tratar isso de forma devida no seu código. Né? Você pode tornar o gerenciamento complexo se você só criar threads e não encerrar essas threads. Então, lembre-se que a responsabilidade do gerenciamento das threads de usuário é do programador, né? É de quem faz o código-fonte. Tá? Então,
isso pode gerar um aumento da complexidade de gerenciamento pelo programador do aplicativo do usuário, né? Então, se você está gerenciando muitos fluxos de execução e não está fazendo isso de forma devida, você pode ter problemas de performance, de desempenho, né? de atrasos ou até mesmo de travamentos e não execução do seu programa, tá? E o SO, infelizmente, não tem como corrigir esses problemas, né? Porque ele não tem ciência dessas threads. E nas implementações de threads no núcleo, né? Então, essas threads, elas sim são geridas pelo sistema operacional. Aqui a gente tem um exemplo de threads onde o SO não tem ciência das threads do espaço do usuário. Vejam que aqui ele só tem ciência dos processos, tá? Ele não tem tabela de threads, ele tem tabela de processo. Ele só conhece que tem esse processo aqui e existe esse processo aqui e eu vou escalonar, né? O SO, vou escalonar isso aqui como se fosse um único fluxo de execução, certo? Então, o programa é que vai me dizer, execute essa aqui primeiro, depois essa, e depois volte para essa aqui, depois essa de novo. E o SO, ele não vai saber que isso está acontecendo, certo? Ele só vai executar como se fosse uma única thread. Já quando você tem implementação de threads no núcleo, aí nesse caso você aumenta a complexidade do SO, né, do núcleo do SO, e além dele gerenciar os processos, ele também vai gerenciar as threads. Certo? Então, o SO ele sabe que esse processo aqui ele vai ter 3 threads, que esse processo aqui vai ter 4 threads, e ele vai gerir cada thread dessa. Então, assim, a possibilidade de você ter erros de sincronismo com o SO gerenciando é menor, mas você aumenta, né, de forma grandiosa aqui a complexidade do SO. Isso pode gerar lentidão para ele, né, e diversos outros problemas que você poderia abstrair, né, fazendo isso no espaço do usuário, dentro do seu programa. Né? Imaginem que um usuário ele tem aí executando, digamos, sei lá, 50 ou 100 serviços e programas executando no Windows, e cada programa desse tem 20, 30 threads. Então o SO vai ter que gerenciar tudo isso. Ele vai ter que ficar consultando uma tabela gigantesca e ter que fazer o escalonamento e tal. E isso provavelmente, né, a maioria dos SOs não fazem por conta da complexidade. Então, o sistema operacional ele abstrai essa complexidade para você ter as threads no espaço do usuário. E se você fizer errado, o SO simplesmente mata o seu programa porque você errou. Né? Então, ele não prejudica os outros programas que estão em execução. Então, alguns problemas podem ser alcançados, né, com o uso de pacotes de threads no núcleo, né? O controle de execução das threads ele é feito pelo sistema operacional e ele pode interromper a execução de qualquer thread ou processo impedido que o programa execute. Ou seja, ele tem um controle bem mais fino, né, da execução dos programas e threads que estão sobre ele. Você tem um aumento muito grande da complexidade de gerenciamento pelo sistema operacional e você tem uma grande tabela com todos os processos e threads que estão sendo executados. Isso pode tornar o sistema operacional bastante lento e até inviável de ser mantido. Porém, você também pode ter uma implementação híbrida, né, que é uma das mais utilizadas. Então, permite extrair alguns benefícios da abordagem de threads de usuário e da abordagem de threads em núcleo. Então, é possível você reduzir a complexidade no sistema operacional ao usar threads de núcleo, né, que é um dos principais problemas. E uma solução seria você usar menos threads de núcleo e multiplexar, né, relacionar de um para muitos, as threads de usuário sobre algum ou todos os threads. O que é que isso quer dizer? Se você tem 10 threads no espaço do usuário, você pode, né, multiplexar isso para 1, 2 ou 3 threads no sistema operacional. Então, você reduz a complexidade do sistema operacional e melhora um pouco a complexidade que é atribuída ao programador no desempenho das threads de usuário. Né? Então, o sistema operacional ele conhece apenas as threads de núcleo, e você reduzindo a quantidade de informação e complexidade do sistema operacional, isso é um benefício. Né? Então, um thread de núcleo ele pode referenciar diversos threads de usuário, e os threads são então gerenciados pelo sistema operacional e também mantém a independência dos threads de usuário. Né? Vejam o exemplo aqui. Aqui você tem 3 threads, né? 5 threads aqui dentro desse processo, e o sistema operacional ele pode, ao invés de transformar isso tudo aqui em uma única thread, como era feito lá no espaço do usuário, ele pode dizer que essas 3 aqui eu vou multiplexar para uma thread do SO
E essas outras duas aqui, elas vão ser outra thread de núcleo, né? Então, isso aqui eu consegui melhorar um pouco, né? Reduzir a complexidade e tentar melhorar o desempenho dessa aplicação aqui, porque eu vou ter dois fluxos de execução no SO e não mais somente um, né? Então, isso é a implementação híbrida. Bem, pessoal, com isso a gente encerra a revisão de processos e threads, né? Muito obrigado por ter acompanhado as aulas, espero que não tenha ficado muito chatinho, eu tentei fazer o mais interativo possível, né, para que você consiga assimilar melhor. E se você tiver dúvidas, né, peço que veja o vídeo novamente, tentei ser o mais explícito possível, ou então, se você não conseguir resolver a sua pergunta, né, a sua dúvida, pergunte, tá? Então pergunte e até a próxima, pessoal, obrigado, valeu!